Você já deve ter ouvido falar que para um bebê nascer, a mulher precisa dilatar 10 centímetros. Mas o que significa essa dilatação? O que significa esses 10 centímetros? Vem comigo que hoje a gente vai entender exatamente o que tudo isso significa. Muito prazer, eu sou Mariana Alvarenga e esse aqui é o nosso canal. Gente, pra gente entender tudo isso, essa história de dilatação, e inclusive quebrar alguns tabus que rodam por aí, eu trouxe aqui o meu modelinho, que a gente já viu aqui no canal. Esse aqui, ó, é o útero gravídico com o neném aqui dentro pronto para nascer. Aqui o neném ele já tá com 40 semanas gestacionais, aqueles famosos 9 meses de gestação. Lembrando, aqui toda essa região é o útero, certo? E essa região aqui de baixo, que esse tecido até tá diferente, é um tecido canelado, ela tá representando justamente a parte do útero que dilata os 10 centímetros, que é o colo uterino. Então, esse colo ele vai ficar grosso e bem fechadinho durante toda a gestação. Então, se a gente olhar aqui embaixo, nessa vista, a gente vai ver esse colo fechado, não tem nada de abertura e ele vai estar grosso, tem uma camada grande de colo aqui, justamente protegendo o bebê, não deixando sair esse líquido amniótico que está aqui dentro, certo? E na hora que esse bebê já está pronto para nascer, na hora que ocorre uma cascata hormonal no corpo da mulher, ela vai entrar em trabalho de parto. E o que significa entrar em trabalho de parto? Esse útero vai começar a entrar em um ritmo de frequência e intensidade de contrações uterinas. Então, lembrando que o útero é um músculo e todas essas fibras musculares aqui, elas têm a capacidade de gerar uma contração. E é essa contração ao longo do tempo que a gente chama de fase ativa, que é quando esse útero ele entra numa frequência, intensidade e ritmos de contração eficientes, capazes então de, durante essa contração desse músculo, pressionar a cabecinha do bebê contra o colo uterino. E aí sim, essa pressão da cabecinha do bebê contra o colo uterino vai modificando as características desse colo, que antes era fechado e grosso. Ao longo do tempo, então a gente precisa do tempo a favor do processo, entenda isso, e a gente precisa de contrações intensas, frequentes e ritmadas. Por isso que esse colo uterino só começa a modificar e dilatar depois de um tempo, quando essa mulher está numa fase do trabalho de parto que a gente chama de fase ativa, que é quando realmente o parto começou de vez. Mas antes disso, antes dessas contrações se tornarem intensas, frequentes e ritmadas, essa mulher pode sentir outro tipo de contração. Ela sente uma cólica leve que começou lá no início do dia, mas não deu continuidade. Isso tá trazendo pra gente o histórico de uma fase anterior ainda desse trabalho de parto, que é a fase latente, ou ainda uma anterior, que são os pródromos. Já tem vídeo aqui no canal sobre as fases do trabalho de parto. Não deixe de olhar para vocês entenderem direitinho sobre todas as fases do trabalho de parto, sobre quando que realmente começa todo o processo e principalmente qual que é aquele momento que é o momento certo de contactar a sua equipe, de ir para o hospital, caso você escolha, né, pelo parto hospitalar. Mas então, continuando, o colo uterino, então, essa região aqui final, que está conectada com o canal vaginal, é a região que vai dilatar os 10 centímetros. Mas antes dessa região dilatar, que é simplesmente se abrir, essa região vai passar por um outro processo ainda, que é de afinamento. Então entenda que antes esse colo estava aqui grosso, as contrações começaram, essa cabecinha do bebê começou a pressionar esse colo, e aí o que vai acontecendo? Esse colo, antes ainda de dilatar, ele vai afinando, olha só. A cabecinha do bebê vai moldando esse colo e vai deixando ele mais fino.
ainda fechado, mas olha aqui como ele já tá fininho. E são as primeiras contrações do trabalho de parto, as primeiras fases que vão ter esse objetivo de fazer esse primeiro passo da preparação do colo uterino, que é o afinamento. Algumas pessoas trazem o termo de apagamento do colo, que é exatamente a cabecinha vai chegando mais próxima, vai afinando, mas olha só, esse colo ainda está fechadinho. Depois, então, que esse colo se torna mais fino, as contrações continuam cada vez mais ritmadas, mais intensas, mais frequentes. E aí sim a gente passa a ter energia suficiente da contração, empurrando a cabecinha do bebê contra essa região do colo, e aí a dilatação começa a acontecer. Como que os profissionais que acompanham o parto conseguem ir sabendo, as informações da quantidade de dilatação que já aconteceu? Através de um exame de toque. Esse exame, então, ele pode ser realizado pelo enfermeiro obstétrico ou pelo médico obstetra. E ele vai fazer, ele ou ela, vai fazer um toque, que é uma palpação bidigital, lá no fundo do canal vaginal e vai encostar aqui o dedo no fundo, sentindo se tem colo ainda ou se já consegue introduzir o dedo aqui, percebendo a cabecinha do bebê. E de acordo com o tanto de espaçamento que esse profissional conseguir fazer aqui dentro e com o tanto de borda de colo que ele sentir, é que ele vai falar com quantos centímetros esse colo está. Então, em determinado momento, esse profissional vai avaliar, vai afastar aqui os dedos, vai buscar uma borda de colo e não vai sentir borda de colo nenhuma. Isso significa que essa dilatação está completa. Uma dilatação completa significa 10 centímetros de dilatação. Lembrando que cada bebê tem um diâmetro específico e exclusivo de cabecinha. Então não é uma medida quantitativa, entende? É uma medida em que, se o profissional encontra ainda uma bordinha, mas bem sutil de colo, 9 centímetros. Se ele busca a bordinha de colo e já não sente nada, sente só o perímetro mesmo da cabecinha do bebê, significa que essa dilatação já está total e esse bebê já está numa próxima fase do nascimento. A gente já está aqui encaminhando para uma fase de transição, para uma fase de expulsivo, que é quando o bebê vai literalmente nascer. A dilatação, ela não acontece na vagina, ela não acontece lá no canal vaginal, ela acontece lá dentro, no fundo. Então, lembrando aqui, olha, trazendo esse outro modelo didático, já até caiu aqui, mas não tem problema. Então, a dilatação não acontece aqui nesse canal vaginal, tá vendo? Ela acontece lá no final, no início do útero, que é aqui, ó, na portinha do útero, que é onde vai acontecer essa abertura, que ela só acontece a partir das contrações intensas, frequentes e ritmadas desse útero, que é um músculo que vai ir levando o bebê cada vez mais para baixo, e é justamente essa pressão da cabecinha do bebê contra o colo é que vai fazer com que esse colo seja cada vez mais deformado. E uma vez que a cabecinha saiu de dentro do útero, ela vai descer pelo canal vaginal, que vai se tornar o canal de parto, descendo e girando ali dentro da pelve, até sair totalmente de dentro do corpo da mulher. Envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está prestes a receber o seu bebê e que precisa receber uma informação de qualidade e entender aonde exatamente acontece essa dilatação, para que essa pessoa esteja mais informada e saiba o que esperar para o seu momento de parto. Muito obrigada pela companhia até aqui. Deixe aqui uma curtida, um comentário, uma ideia de conteúdos que eu posso trazer para vocês. Um abraço!